CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite, mais uma quarta-feira de estudo, são 7 horas, 19 horas e um pouquinho, como eu falo sempre, e nós estamos aqui. Hoje nós vamos estudar as questões 893 a 906, as virtudes e os vícios. Quem vai trazer o estudo para a gente é o nosso companheiro Éder Andrade. Não sei se vocês estão percebendo, mas já estamos concluindo, né? Esse trabalho já tem quase que 2 anos, ou melhor, tem mais de 2 anos, atravessou a pandemia toda, e nós já estamos aí em 2023, está com mais de 2 anos, mas nós estamos concluindo já, acredito que até setembro a gente finde, alguns palestrantes já vão entrar já se despedindo, né? Alguns colaboradores. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece de abertura, uma prece rápida e curta, como eu falo sempre. Aquele que colocar um copo d'água próximo, hoje eu estou com a garrafinha, né? Garrafinha próxima, um copo d'água, fique à vontade. Seja agora ao vivo ou posteriormente, quando o vídeo estiver no YouTube à disposição de outros horários. Tenham certeza e tenham fé que a espiritualidade está sempre atuando. Então vamos orar por todos, para que todos orem pela gente, né? Então vamos sentar de maneira confortável, vamos fechar nossos olhos, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, à espiritualidade amiga, ao benfeitor espiritual, ao mentor da nossa casa espírita, CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, ao mentor espiritual do Éder, que ele seja amparado nesse momento, conduzido, que as palavras venham à sua mente de maneira clara e objetiva, que tudo aquilo que nosso parceiro estudou sirva para o nosso aprendizado, o nosso dia a dia, porque a doutrina espírita ele é um código de conduta moral e espiritual e até mesmo material. Então, que nós possamos tirar o máximo de proveito deste momento de comunhão com a espiritualidade, que aquele que colocou uma água próxima, que a espiritualidade fluidifique conforme a necessidade e o merecimento de cada um, e que nós possamos, Senhor, estar sempre trilhando o caminho certo, o caminho reto, a caminho da luz, plagiando Emmanuel, para que a nossa permanência neste planeta seja a melhor possível. Então, que a espiritualidade fique conosco agora e sempre, graças a Deus. Então, tirar aqui a mãozinha, vamos subir o nosso parceiro de trabalho. Éder, querido, fique à vontade, a casa literalmente é sua. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos os amigos da Casa Espírita Ilha de Paquetá. É sempre uma grande satisfação estarmos aqui, juntos, para falar um pouco do Livro dos Espíritos. E como o Ricardo comentou, nós vamos falar hoje sobre as perguntas 893 até a 906. Nós vamos fazer uma abordagem para vocês sobre as virtudes e os vícios. Quando eu comecei a estudar sobre esse tema, imaginava que nós iríamos falar de virtudes e vícios do mundo, mas, na verdade, não. São as
virtudes e as viciações mentais. Dessa forma, a abordagem ela é bastante peculiar, para que a gente possa melhor compreender os bastidores das nossas virtudes e dos nossos vícios. Então, nós poderíamos começar analisando da seguinte forma: qual a mais meritória de todas as virtudes? Aquela virtude que nós realizamos com um sacrifício de interesse pessoal. Ou seja, aquilo que nós fazemos pelo nosso semelhante, nos dispondo de boa vontade, por intermédio de um sacrifício pessoal. Por exemplo, vamos trabalhar com exemplos práticos. Você deixa de fazer uma coisa pessoal, sacrifica um pouco da sua vida pessoal em favor do semelhante. Isso é um sacrifício de interesse pessoal, aonde nós estamos abrindo mão em favor do outro. A mais meritória é a que assenta o desinteresse, a desinteressada caridade. Em outras palavras, quando nós realizamos a caridade para o nosso semelhante, sem interesse pessoal nenhum, essa é a verdadeira caridade, cujo sentimento de virtude é o mais apurado. Por exemplo, eu falei do sacrifício do interesse pessoal. Se eu abro mão da minha vida pessoal em favor daqueles que precisam, eu estarei tendo uma atitude altruísta. Basta lembrar Chico Xavier, que viveu em função dos necessitados. Toda vez que Chico trabalhava em favor do próximo, ele abria mão. O bem tornou-se um hábito. Da mesma forma que o progresso realizado era um desdobramento do desejo de querer o bem, de servir o próximo. Então, quando nós pensamos em servir ao semelhante, nós estamos procurando nos melhorar, procurando atingir a perfeição. Se nós nos espelhamos nos exemplos de companheiros que nos são caros na vida, nós estamos trabalhando em prol do próximo. E trabalhando em prol do próximo, estamos nos melhorando. Se nós estamos nos espelhando nos bons espíritos que nos auxiliam e que nós temos eles como exemplos para auxiliar o semelhante, nós estamos buscando progresso, porque nos mundos evoluídos, os espíritos que lá habitam, o sentimento do bem, o sentimento do amor, o sentimento altruísta, ele sempre vai prevalecer. E como na Terra esse tipo de sentimento ainda está muito acanhado, aqueles que exercitam a prática do amor, da caridade, em favor do bem, deixam de lado os vícios, deixam de lado as suas más tendências e os arrastamentos infelizes para servir ao semelhante. Porque a ideia central é nós conseguirmos perceber as nossas virtudes e os nossos vícios. Em outras palavras, as nossas inclinações positivas e as nossas inclinações negativas. O que há por trás? Quando nós fazemos a caridade, estamos fazendo com que finalidade? Com que interesse?
Eu estou fazendo a caridade para aparecer ou estou fazendo a caridade para me transformar? Eu estou exercitando a caridade para ajudar aqueles que precisam, ou estou exercendo a caridade para granjear prestígio, para, como diz André Luiz, para somar bônus hora, para garantir a entrada em nosso lar? A entrada em nosso lar, ela pode ser uma coisa compulsória, no momento em que eu exercito a caridade pensando no bem. É muito comum o homem encarnado, convivendo com todas as suas questões pessoais, ficar em dúvida. Será que eu faço a caridade para me melhorar ou eu faço a caridade para ajudar o próximo? Essas duas situações estão de mãos dadas. Eu posso fazer a caridade até por interesse de me melhorar. Mas eu não posso fazer a caridade imaginando que essa caridade ela vai garantir um salvo-conduto de entrada em nosso lar. É diferente. Por isso que o interesse pessoal no exercício da prática do amor e da caridade, ele é válido, porque nos ajuda, nos estimula, nos impulsiona para frente. Mas ele não pode ser mesquinho, aonde eu vou fazer a caridade para aquelas pessoas que podem me oferecerem, digamos assim, algum tipo de vantagem. Isso sim é uma coisa não muito apropriada. Então, nós temos que pensar o seguinte: a humanidade passa por um processo de transformação. Quando procuramos compreender a caridade, procuramos compreendê-la de forma a praticá-la na verdadeira acepção. Qual é a verdadeira acepção? É a caridade desinteressada. Mas desinteressada dentro de que aspecto? Nós devemos exercitar a prática do amor ao próximo pelo amor ao próximo. Eu não posso exercitar a prática da caridade esperando receber alguma paga em troca. Não, em momento algum. Aquelas pessoas que têm o homem de bem, que exercita a prática do amor para as pessoas que necessitam de ajuda, fazem o bem pelo bem. Se elas vão receber alguma coisa em troca do exercício da caridade e da prática do amor, isso é uma outra conversa. Mas a gente não pode depositar nas nossas atitudes a espera de uma ajuda do plano espiritual. Eu diria o seguinte: vamos exemplificar. Realizamos a prática da caridade através da distribuição de cestas básicas, na expectativa de que a espiritualidade venha ao nosso socorro no momento em que nós precisamos. Isso é uma conquista individual de cada um, mas nós não podemos condicionar a caridade, a prática do amor ao próximo, à ajuda do plano espiritual, pois a ajuda será relativamente proporcional ao mérito que vamos amealhando. Esse mérito, essa conquista, ela é uma conquista que não envolve nenhuma troca, não existe uma moeda de barganha. Eu não posso, por exemplo, cobrar da espiritualidade uma ajuda por alguma coisa que eu estou fazendo. Eu me lembro, por exemplo, naquele filme que mostra a história de Chico Xavier, o pai do Chico, que era um homem simples, do interior, se revolta quando o irmão mais velho do Chico desencarna
E ele chega para o Chico, isso no filme, e diz assim: você recebe ajuda para tantas pessoas, por que você não recebeu ajuda para amparar seu irmão? E o Chico não sabia o que fazer, porque o Chico, naquela altura, era muito jovem e ele não tinha compreensão para entender os desígnios de Deus. Então, nós precisamos que temos algum esclarecimento, entender que o exercício da prática do amor não pode ser cobrado em momento algum. Talvez na nossa ingenuidade, enquanto encarnados, ou no nosso materialismo enquanto encarnados, às vezes nós esperamos que todo o bem que fazemos retorne para nós de alguma forma. Talvez, eu já pensei sobre isso, talvez isso seja uma coisa inerente ao ser humano. Mas quando o ser humano vai se esclarecendo, ele percebe que ele só vai granjear da espiritualidade a intervenção necessária aos momentos de dor quando ele exercitar a prática do amor sem interesse pessoal. Então, aí nós vamos deixar de lado tudo aquilo que nós trazemos de outras vidas, as viciações mentais, porque essa é a palavra mais adequada, viciações mentais do tipo toma lá da cá. Eu não posso, em se tratando de questões espirituais, esperar um troco pelo aquilo que eu faço. Em momento algum. Eu devo fazer o bem pelo bem. Eu devo exercitar a prática da caridade, pois eu desejo me melhorar, eu desejo evoluir. E dentro desse processo, a gente observa vários casos diferentes. Pessoas que reencarnam, trazendo riqueza para ajudar a família, ajudar a si mesmo, ajudar aqueles que precisam. Nós sabemos que estamos passando por um momento bastante delicado. A sociedade passa por momentos difíceis. E que nós temos que saber administrar aquilo que nós recebemos, os talentos que recebemos. E a administração desses talentos implica, em algumas vezes, a gente ajudar. Em algumas vezes, a gente até se omitir. Faz parte por quê? Porque nós somos seres encarnados em processo de evolução. Na dúvida, eu procuro ajudar a casa espírita a qual eu estou filiado há tantos anos, que tem um programa de ajuda a pessoas assistidas cadastradas. E, às vezes, na rua, no dia a dia, quando eu sou abordado, se eu posso ajudar, eu ajudo. Se é para comprar um lanche, eu compro. Se é para poder colaborar, eu colaboro. Eu reconheço com os amigos que nem sempre faço isso, mas que eu tenho isso em mente, de estender a mão para quem me pede ajuda, principalmente para comprar um lanche. Dar dinheiro, não. Por quê? Porque a gente, infelizmente, não sabe o destino que esse dinheiro vai ter. Mas dar um lanche, por que eu não posso ajudar de forma desinteressada a quem me estende a mão e me pede ajuda? Eu reencarnei com algumas possibilidades. Então, como eu sei que ainda tenho algum tempo encarnado para colaborar, eu vou colaborar, ajudando uma casa espírita, dando um donativo, colaborando com uma cesta básica. Quando eu sou convidado a ajudar e eu posso, eu vou ajudar. Por quê? Porque eu estou tentando exercitar a prática do amor, a prática da caridade, tentando entender que essa proposta individual de reforma íntima é um processo gradativo. Eu tenho que me reeducar
para poder ajudar aqueles que precisam. Muitas pessoas vão passar pelo meu caminho estendendo a mão. Algumas eu vou perceber que precisam mais do que outras, mas há momentos que a gente tem uma voz interior que diz: ajuda, para o que você está fazendo para ajudar. Porque a temática central é você ajudar sem olhar a quem de forma totalmente desinteressada, porque os talentos que nós recebemos no momento em que reencarnamos é para serem usados de uma maneira prudente, para ajudar aos nossos, me ajudar e ajudar aqueles que precisam. Então, a gente precisa ter atitudes altruístas para pessoas que passam pelo nosso caminho. Quando nós visitamos uma instituição que está fazendo uma campanha do cobertor, uma campanha do quilo, por que a gente não pode ajudar? Veja, é a ajuda desinteressada. Você está ajudando a instituição para que a instituição ajude as pessoas que estão cadastradas. Mas isso também faz com que a gente, na nossa casa, na nossa família, nós devemos ser menos egoístas e procurar avaliar as nossas boas ações, pensando na vida futura, enquanto estamos a caminhos da luz, como diz André Luiz. Por quê? Porque tudo isso é um processo. Não é um processo de uma encarnação só, é um processo de várias encarnações. E esse processo ele se arrasta ao longo de toda essa existência física. Então, se nós temos em mente que devemos investir na nossa melhora pessoal, e essa melhora implica em deixar o homem velho para trás, deixar nossos vícios, abrir mão dos nossos vícios de forma consciente em prol de pessoas necessitadas. Eu posso me dar o direito a algumas coisas, até porque eu trabalhei, eu me aposentei, eu tenho condições de me dar ao luxo de determinadas coisas, mas eu não posso produzir desperdício. Eu tenho uma responsabilidade social enquanto encarnado. Eu tenho que dar um bom exemplo aos espíritos que me acompanham, evitar excessos e pensar: eu preciso ser uma pessoa útil. Eu não posso ser uma pessoa inútil diante dos semelhantes. Eu tenho que velar pelas pessoas que me acompanham, direta ou indiretamente. Quando eu estou na casa espírita, pelo menos assistindo uma reunião pública, eu não posso me desligar. Eu não estou ali de passagem. A casa espírita não é um cinema, não é um teatro em que eu vou assistir. Eu tenho que interagir. E muitas das vezes a casa espírita nos convida para uma festa junina ou julina. A casa espírita nos convida para um chá fraterno. A casa espírita nos convida para um almoço beneficente, de tal maneira que a gente para e pensa: o que nós podemos fazer para nos melhorarmos? O que nós podemos fazer para interagirmos e promovermos esse processo de transformação? Esse processo de transformação implica em darmos um testemunho. Nós não precisamos ser ricos, nós temos que dar um testemunho de bom senso. O que nós vamos fazer com os talentos que recebemos? Vamos administrar os talentos, porque o homem rico, que tinha muito, e coloca um saco de moedas no Templo de Jerusalém, fazendo uma prece para todo mundo ouvir, chamou atenção. Ele tinha muito,
Ele deu muito porque ele tinha muito, para ele não fez diferença nenhuma. Mas a pobre viúva que deu 3 moedinhas, para ela teve um peso muito grande. Então, diante de Deus, quem realmente realizou a verdadeira caridade? A viúva, não o homem rico. Então, às vezes, a gente precisa usar o bom senso. E dentro do bom senso, a verdadeira caridade é o desprendimento da prática e do exercício do amor ao próximo. Eu posso, num determinado momento, estar com pouco dinheiro e não ter condições de fazer um donativo, mas eu posso me dispor a ir na casa espírita e fazer algo para ajudar. Por exemplo, numa festa julina ou num chá beneficente ou num almoço de confraternização, eu posso ir para lá ajudar, colaborar em todo o processo. Eu não estou em condições de fazer um donativo, mas estou em condições de pelo menos comprar um ingresso ou 2 ingressos para ajudar e participar trabalhando. Com isso, eu vou deixar de lado um pouco o meu lado comodista, as minhas viciações mentais e abrir meu coração para o lado altruísta. Deixar de ser uma pessoa egoísta, pensando só nos meus interesses, nos meus desejos pessoais. Pensando um pouco no próximo. Nós estamos aqui batendo um papo fraterno com aqueles que estão escutando, falando sobre uma passagem do Livro dos Espíritos, cuja linha principal dessas perguntas, que vão da 893 a 906, a linha principal é a prática do amor ao próximo, a caridade, um movimento altruísta, onde vamos deixando de lado o homem velho e vamos pensando numa transformação num homem novo, numa vida futura, numa reforma íntima, aonde não é apenas uma questão de esclarecimento doutrinário, é uma questão de arregaçar as mangas e colocar em prática a verdadeira caridade. Porque existem 2 formas de se fazer a caridade material e a caridade moral. A caridade material é aquela que você leva um casaco, porque nós estamos num período de frio, por acaso nós estamos agora, ontem foi dia 21 de junho, a entrada do inverno. Então, nós temos a entrada do inverno. Podemos fazer a campanha do agasalho ou a campanha do cobertor. Podemos também levar uma cesta básica. Podemos fazer um donativo para a casa que nos acolhe há tanto tempo. Isso é a caridade material. E a caridade moral é aquela onde você se dispõe a dar o passe, você se dispõe ao atendimento fraterno, ao acolhimento fraterno, você se dispõe a trabalhar dias na semana em favor da casa espírita, você se dispõe a desenvolver um estudo como esse que nós estamos realizando, para que as pessoas possam se esclarecer e entender que no processo das virtudes humanas, existe por trás dessas virtudes os interesses, e os interesses apontam para os vícios, as viciações mentais, aonde existe ninguém que não dá ponto sem nó. Ou seja, as pessoas fazem as coisas com segundos interesses. E aqui nós estamos tratando de questões humanitárias, aonde a gente pensa no bem pelo bem, em fazermos a prática do amor para favorecer os outros. E à medida que nós estamos fazendo isso, nós estamos nos favorecendo, porque queremos que o planeta Terra se transforme num planeta de regeneração, enquanto que, no momento, ele é um planeta de provas e expiações. Se a gente deseja a transformação do planeta, a gente tem que se transformar.
E como é que eu vou me transformar? Vou me transformar do dia para a noite, estudando todas as obras da codificação? Ajuda, mas a solução é exercitarmos todo o conhecimento que estamos aprendendo. O exercício da caridade, e eu repito, da prática do amor ao próximo, as atitudes altruístas que temos, desinteressadas e sem nenhuma preocupação de retorno por parte da espiritualidade, vão nos dar uma sensação de dever cumprido, de forma em que nós vamos nos sentindo em paz com a nossa consciência. Nós não vamos nos quitar com a nossa consciência de uma hora para outra, mas nós vamos produzir um movimento contínuo aonde vamos perceber que para conseguirmos estar em paz com nós mesmos, precisamos viver a caridade. Precisamos trabalhar em prol do bem. A Casa Espírita tem várias frentes de trabalho e que nos oferecem constantemente a oportunidade de sermos úteis. Nós temos que sair daquela posição de venha a nós em nosso reino, para nos colocarmos à disposição da espiritualidade para trabalhar em prol do próximo, nos desprendendo dos bens materiais que recebemos pelo acréscimo da misericórdia, para termos uma vida com relativo conforto, porque nada levaremos quando desencarnarmos. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa rever nossos valores. E a revisão dos nossos valores vai se dar da forma em que nós vamos trabalhar em nós mesmos o conhecimento que estamos compartilhando com os amigos, dando uma roupa que não usamos para alguém que precisa, para a instituição em que frequentamos, colaborando financeiramente ou doando alguma coisa. Por exemplo, não basta você dar um casaco para alguém que tem frio. Toda casa espírita possui um bazar. E esse bazar é uma fonte de receita para a casa espírita. Nós podemos doar um aparelho elétrico que temos em casa, um toca-CD que nós não usamos mais, nós podemos doar para a casa espírita, para que ela possa revender no bazar. Podemos doar um eletrodoméstico ainda em usado, mas em bom funcionamento. Uma televisão, por exemplo, de pequena polegada, hoje as pessoas compram televisões grandes. Se a gente tinha uma televisão de 32 polegadas, vamos doar a televisão, já que nós compramos uma de 55, 60 polegadas e botamos na sala. Tudo isso é um processo de nós estamos reescrevendo a nossa história. Nós estamos permitindo, não, em primeiro lugar, não acumular nada. Tudo que nos vem, ainda em bom estado, compartilhamos com quem precisa. E dessa forma, nós não estamos dando dinheiro, mas estamos dividindo aquilo que possuímos ainda em condições de ser aproveitado pelos que precisam. Isso está nos ajudando a sermos, acima de tudo, solidários. É exatamente o que esse capítulo nos chama a atenção. Sejamos solidários com todos aqueles que passam pelo nosso caminho, pois as nossas virtudes serão acentuadas, desde que a gente não tenha segunda intenção. Não estamos fazendo bem com a intenção de recebermos em troca vantagens do plano espiritual ou bônus horas.
E, ao mesmo tempo que fazemos isso, estamos tendo a chance de nos melhorarmos, deixando para trás as nossas viciações. Viciações essas que nos prendem ao pretérito. Por que nos prendem ao pretérito? Porque, infelizmente, nós trazemos lembranças atávicas de vidas passadas, e nessas lembranças de vidas passadas, emoções, um atavismo muito forte, uma crença muito forte, um apego muito forte aos valores materiais. E estamos aqui para nos depurar, para nos espiritualizar. Todo esse estudo que estamos fazendo com os amigos tem uma função: a espiritualização nossa enquanto criaturas imortais. E nós vamos evoluindo à medida que vamos amadurecendo. O processo de amadurecimento nosso, ele vai se dando na proporção em que vamos compreendendo melhor e vamos colocando em prática todo esse conhecimento para o nosso crescimento, para a nossa melhora. Não é um processo que vai durar 10, 20 anos. Não é como um curso que você faz, por exemplo, Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita, o ESD. Não é como um ESD, em que a gente faz e, num intervalo tão curto, a gente encerra. Não, não é. É uma coisa pela vida inteira. Porque nós temos que nos depurar, e à medida em que nós vamos nos conhecendo, à medida que nós vamos refletindo sobre o nosso modo de ser, a gente percebe o quanto o homem velho ainda é presente em quem somos. E isso toma uma proporção tamanha que chega a um determinado momento em que a gente vê que, por mais que a gente tente se moralizar, esse processo de moralização que buscamos, ele é individual, mas a gente espera que a moralização da humanidade permita que o planeta se transforme num mundo de regeneração. Temos que deixar os vícios para trás e temos que tentar entender como nós podemos aprimorar as nossas virtudes, ou melhor, os sentimentos altruístas que nós trazemos dentro de nós, mas que não estão estimulados, que não estão incentivados pela nossa pequenez enquanto espíritos encarnados, criaturas atrasadas, que infelizmente marcam passo. Nós marcamos passos. Nós ainda marcamos passo na estrada evolutiva e precisamos nos melhorar. O bem deve ser feito caritativamente, isto é, sem desinteresse. Vejam, eu preciso exercer a caridade de uma maneira tal que não haja da minha parte um desinteresse no processo. Eu tenho que estar sempre interessado em ajudar o semelhante. Há momentos que na casa espírita, quando nós alimentamos o desejo natural de progredir para evoluirmos, tem que prevalecer a atitude desinteressada da nossa parte. Nós estamos na casa espírita para servir a todos aqueles que passam pela nossa vida. Às vezes, eu sou obrigada a reconhecer que nem sempre estamos de prontidão para servir. Por quê? Porque ainda somos criaturas egoístas,
E há momentos que a gente está de olho no relógio, esperando que a reunião termine, para chegarmos em casa, para assistirmos o jornal, para assistirmos a novela, ou é porque o nosso time vai jogar e ele, se perder, pode cair da divisão que se encontra para uma outra, ou porque nós temos um compromisso com os amigos, vamos sair para tomar um chopp e comer uma pizza. Isso é inerente ao ser humano. Isso tudo vai sendo desgastado aos pouquinhos. Eu hoje posso até reconhecer para os companheiros que ainda reincido nesse ponto, mas se eu me aprofundar um pouco nos meandros da doutrina espírita, vai ter um dia em que eu não vou marcar nada no dia da reunião. Eu não vou marcar nada no dia do estudo. Eu vou estar totalmente liberado por conta do estudo, para que o processo de aprendizagem produza realmente uma transformação de ordem moral, que não é de uma hora para outra. Os espíritos amigos, eles nos auxiliam, mas nós, enquanto espíritos imortais, temos que usar a nossa inteligência a nosso favor e demonstrar desinteresse. Da mesma forma que nós fazemos as coisas, muitas das vezes, pelo bem desinteressadamente, eu faço bem porque eu quero ver as pessoas bem. E quando nós sentirmos prazer em ver as outras pessoas bem, porque nós fizemos o bem, aí a coisa começa a se modificar. Aí nós vamos perceber que todos os vícios, todas as mazelas que ainda somos portadores, elas estão de lado. Por quê? Porque nós estamos percebendo claramente como é que nós devemos exercitar a verdadeira caridade. É a caridade desinteressada, que você ajuda, não para aparecer, não para se destacar, mas você ajuda para que aquela pessoa ela se melhore, independente dela fazer corpo mole ou não. Eu ontem estive numa casa espírita, não vou citar o nome, na Zona Norte, e conversando com os companheiros do trabalho social que procuram fazer uma triagem bem rígida, porque muitos assistidos de comunidades às vezes se encostam na instituição para receber os donativos. Eu não estou falando isso em crítica, mas estou fazendo um comentário. E esses companheiros percebem que essas pessoas não têm movimento nenhum para sair da condição que se encontram, porque se beneficiam de receberem os donativos. E nós estávamos conversando sobre isso. O trabalho social da Casa Espírita procura passar o pente fino, e os trabalhadores procuram verificar quem de fato precisa, porque cabe a nós observarmos que as pessoas, por ainda estarem ainda num processo de crescimento, de evolução do seu senso moral, elas não têm essa preocupação que nós estamos tendo aqui, a preocupação de se melhorar. Então, se eu desejo me melhorar, eu tenho que ter coerência. Se eu quero ter coerência, eu não posso ter atitudes interesseiras. Eu não posso deixar que os meus vícios falem mais alto do que as minhas virtudes. E se eu me interessar em fazer alguma coisa para tirar algum proveito, os meus vícios mentais, eles estarão se sobrepondo às minhas virtudes. As minhas virtudes têm que falar mais alto. Eu quero exercitar a prática do bem pelo bem. Se porventura a espiritualidade achar que eu sou merecedor de algum tipo de amparo,
de intercessão, de uma intervenção, ótimo. Mas se a espiritualidade, vendo no meu íntimo, perceber que eu preciso passar pelaquela prova, pelo meu crescimento, que assim seja. Eu sei que isso é difícil, mas quando estamos diante de companheiros passando por provas ou expiações, a gente sabe que a espiritualidade não nega ajuda a todos que precisam, mas como nós somos muito heterogêneos, a ajuda vai ser relativamente proporcional à necessidade de cada um que ali se encontra. Então, o que nós podemos fazer? Muitas das vezes a gente não tem muito o que fazer. A gente faz o que está ao nosso alcance e entrega na mão de Deus, na mão dos benfeitores espirituais, a ajuda necessária para que o indivíduo saia daquele contexto, ou que ele seja amparado para que ele possa se melhorar. Agradecemos a Deus a ajuda recebida, mas quando nós estamos pensando em nós mesmos aqui, nós não estamos falando dos outros, nós estamos falando da nossa questão pessoal, a gente tem que parar e pensar o seguinte: eu não posso carregar sentimento de culpa por ter tido uma atitude altruísta aos olhos dos homens, mas interesseira na minha consciência. Eu tenho que ser transparente. Eu vou ajudar porque eu sei que a instituição precisa. Se eu vou ajudar, eu não peço nem recibo. Eu dou ajuda. Compro um livro na biblioteca, na livraria para ajudar, compro uma lembrancinha quando eles têm um brechó, faço qualquer coisa para ajudar. Vou até lá e dou a minha contribuição sem nenhuma preocupação. Por quê? Porque eu estarei amealhando a meu favor o crédito pelas as minhas atitudes coerentes, assim como também estarei amealhando a meu favor as minhas atitudes imprudentes. A minha imprudência moral, ela reflete ainda a minha dificuldade evolutiva de crescimento. E os homens estão crescendo através do exercício da prática do amor. Se nós vamos contra a lei de Deus, a balança da lei de Deus, ela não vai pesar a nosso favor. A lei da justiça, do amor e da caridade. Por quê? Porque nós vamos ter a consciência culpada, porque fizemos aquilo por segundos interesses. É exatamente aí que reside a grande questão. Por isso que o próximo capítulo fala das paixões humanas. Quando nós fazemos o bem com interesse com que sentido? Que algo se reverta a nosso favor. Eu conheço um caso que eu posso citar, porque não vou citar nomes. Um caso de um companheiro, nós poderíamos estar até na condição desse companheiro. Mas, infelizmente, isso foi contado em voz alta no centro espírita que eu frequento, então eu acho que eu também posso compartilhar com os amigos. Que um determinado orador de uma determinada casa espírita, toda vez que ele ia fazer o estudo numa determinada casa espírita, ele esperava que buscassem ele em casa e levassem ele em casa. E aí o pessoal falou que a casa espírita não possuía à disposição um trabalhador que tivesse carro e pudesse se dispor a ir buscar o orador e a levar, a não ser que fosse um caso de um orador que tivesse com problemas de deslocamento, que fosse portador de alguma necessidade especial.
Mas quando nós nos dispomos a ir a uma casa espírita, realizar um trabalho e voltar da casa espírita para a nossa casa, nós vamos pelos meios próprios, porque nós somos beneficiados também. Então, até mesmo ao chegar na casa espírita, o orador ele está ali prestando a serviço, podemos dizer, ele está prestando um serviço a mando do Cristo. Jesus concedeu a ele a oportunidade de ser útil. E ele não pode esperar nenhum tipo de retribuição, até mesmo um obrigado. Ele tem que fazer aquilo que ele foi lá para fazer a sua parte. Então, isso tudo vai despertando em cada um de nós um nível de consciência muito grande. E esse nível de consciência faz com que a gente perceba claramente que a gente deve servir em nome do Cristo. A gente deve ter intenções altruístas em nome do Cristo. E deve estar sempre antenado para não, infelizmente, recair nos erros, recair ou reincidir em formas de pensamento egoístas que possam nos colocar numa condição deplorável, a qual nós não estaremos fazendo a verdadeira caridade. Nós estaremos fazendo algo para granjear prestígio a nosso favor. A tribuna espírita não é um palco aonde nós subimos para falar para todos esperando aplauso. Nós, assim como o trabalho assistencial da Casa Espírita, não é uma frente que espera o reconhecimento e a gratidão. Todos trabalham em prol do bem comum. No momento em que nós vamos conseguindo alinhavar essas ideias, nossas formas de pensamento começam a fazer sentido e nós conseguimos ir concatenando a coisa de uma tal forma que, às vezes, o prazer em fazer o bem, o prazer em servir, o prazer em compartilhar é tão grande que nós nos esquecemos que estamos ali como um mero porta-voz da espiritualidade para ajudar a todos aqueles que buscam ajuda e, se o alto permitir, sermos ajudados pela misericórdia de Deus. Meu amigo Ricardo, você que está aí nos bastidores, nós estamos finalizando esse nosso bate-papo amigo e chamamos você para que você possa finalizar esse nosso encontro agradável com os companheiros da Casa Espírita Ilha de Paquetá. Eu vou pedir para você continuar e fazer a prece, Éder. Faz a prece de encerramento para a gente. Pois não. Pois não. Convido a todos, então, a elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Jesus Cristo, nosso amado Mestre, e todos os trabalhadores do mundo maior que sempre nos socorrem no momento de dificuldade. Que a oportunidade sincera de estarmos aqui reunidos, ela possa se reverter no benefício do esclarecimento para todos aqueles que nos ouvirem. O nosso objetivo é promover o esclarecimento e a divulgação doutrinária, na esperança que esse esclarecimento atinja aos dois planos da vida, aos encarnados e aos desencarnados. Só nos resta agradecer a oportunidade desse encontro amigo, desejando a todos um final de dia de paz e de luz. Que Jesus, nosso divino Mestre, nos abençoe a todos, por hoje, agora e por todo sempre.
Que assim seja. Que assim seja, Éder. Então nós encerramos por aqui, agradecemos o parceiro de jornada de trabalho, o Éder. Quarta-feira que vem nós retornamos mais uma vez. Beijo no coração de todos. Que assim seja. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas.